Olá, inscritos do canal Desvendando a Bíblia. Estamos aqui em mais um vídeo para tirar dúvidas dos inscritos que mandam para a gente. Estou aqui com o professor Josias Alves. Tudo bom, senhor Josias? Tudo bom, né? Então vamos para mais uma pergunta. Então, a primeira pergunta, senhor Josias, é: todas as palavras da Bíblia são inspiradas por Deus? Certo, né? Primeiramente quero agradecer a todos que estão nos acompanhando nessa jornada de perguntas e respostas. É muito bom nós estarmos aqui, porque assim vai tirando a dúvida de muitas pessoas. Porque muitas pessoas têm medo, receio de conhecer a verdade sobre a Bíblia, prefere seguir a tradição. Mas quando se fala da verdade, prefere não entrar no assunto. É uma pessoa que está doente, às vezes está doente, sabe que está doente, mas não quer saber o diagnóstico. Prefere nem ir ao médico para não saber o diagnóstico. Então, assim, pessoas que talvez leiam a Bíblia, ou talvez não leiam, mas não querem saber de fato a verdade, porque estão condicionados a uma tradição religiosa, a uns dogmas, como nós aqui não estamos ligados a nenhuma tradição religiosa, a nenhum dogma, então nós estamos livres para falar a verdade, para conhecer a verdade, porque o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E muitos ainda estão presos na mentira, ou seja, no engano, nos equívocos que são falados sobre a Bíblia. Como nós já falamos em outros encontros anteriores, aproveitando para quem está acessando pela primeira vez, é bom que se inscreva e procure os vídeos anteriores que tem outras perguntas. E não deixe de se inscrever e acessar esse sininho, né? Isso. Que aí, quando for lançado um vídeo, já recebe a notificação. Mas a resposta simples: se todas as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus, a resposta de imediato é não. Por que não? Aí eu selecionei alguns versículos para mostrar que, de fato, nem tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. As pessoas pensam, acham, escrevem, falam em cima, mas a realidade não é. É uma questão de leitura. Às vezes as pessoas não leem a Bíblia como está escrito. Não leem a Bíblia observando e obedecendo o conteúdo do texto. Por isso não percebe-se. Não percebe. Então está com a mente tão condicionada ou cauterizada a alguma coisa que não consegue perceber as diferenças dos textos bíblicos. Mas existem milhares de versículos que nos apontam isso aí. E eu relacionei alguns aqui para mostrar, analisarmos juntos. Por exemplo, Êxodo capítulo 15, versículo 24. Quem quiser acompanhar depois o texto, na íntegra, ler o contexto anterior e posterior. Mas quando o povo de Israel foi tirado lá do Egito, eles estavam a uma certa distância na caminhada, e aí está escrito no versículo 24 assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então eu faço uma pergunta: será que foi Deus que inspirou o povo a murmurar contra Moisés? Então é só uma questão de lógica, é só ler o texto. O povo murmurou. Se a murmuração não agrada a Deus, como é que Deus ia inspirar o povo a murmurar contra Moisés e dizer: o que havemos de beber? Quer dizer, o povo questionando a Moisés. Para eu fazer um questionamento a você, eu preciso de inspiração de Deus? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender do contexto, vai depender do que eu vou perguntar. Então aqui está vendo que o versículo aqui, esse aqui, está claro que o povo falou por conta das suas indignações contra Moisés, por conta da falta da água que estava tendo. Depois no versículo, no capítulo mesmo Êxodo, o livro de Êxodo, que é o segundo livro, estamos no capítulo 16, versículo 11 e 12. Vamos prestar atenção aqui. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhe dizendo: ao cair da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão,
e estabeleça que eu sou o Senhor seu Deus. Então, aqui a observação aqui. Deus falando para Moisés, tenho ouvido, escutado a murmuração do povo. Então, se Deus estava escutando a murmuração do povo, será que era ele mesmo que estava inspirando eles a murmurar? Então está aí, a lógica do texto, nós estamos observando a Bíblia como texto. Aqui, às vezes, estou falando a questão da mensagem, eu posso extrair mensagem de Deus dentro da Bíblia, no decorrer da Bíblia, mas aqui eu estou falando, nós estamos falando sobre o texto, a questão da Bíblia como texto. Então está assim, se Deus está falando para Moisés, é quando Moisés subiu ao monte, quem conhece a Bíblia, quem lê vai ver, que um certo determinado tempo Moisés subiu ao monte para orar, para se consagrar, e lá o povo lá embaixo murmurando. Então Deus falou com Moisés, o povo está murmurando lá. Eu estou escutando a murmuração dele. Então se Deus está dizendo, ele estava escutando, falando para Moisés, como é que Deus estaria inspirando o povo a murmurar, sendo que ele não estava agradando disso? Então assim, mais um texto, mais um versículo que eu estou citando aqui para mostrar que, de fato, nem todas as palavras são inspiradas por Deus. Isso não quer dizer que vai tirar a validade, vai tirar, digamos, vai diminuir o valor da Bíblia. De maneira alguma. Nós estamos até valorizando mais nela, porque nós estamos sendo fiel ao que está escrito. Se eu falar que foi Deus que inspirou, então eu estaria inventando. O que ele está dizendo aqui? Não tem lógica que seja Deus que tenha inspirado o povo a falar isso. No próprio mesmo livro de Êxodo 32, 1 e 2. Quando Moisés estava no monte, aqui diz o texto assim, no versículo, eu resumi para não ficar muito longo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, esse é o mesmo contexto lá da declaração, acercou-se o povo de Arão e disse, levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse, arrancar os pendentes de ouro que estão nas orelhas das nossas mulheres e dos nossos filhos, trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram a Arão. Fizeram aquele bezerro de ouro. Eu não estou levando muito a frente para não prolongar muito. Também o objetivo é mostrar alguma parte que nos mostra que não foram inspiradas, a palavra não foi inspirada por Deus. Então, veja bem, Moisés estava lá no monte. O povo ficou cá embaixo. E o povo disse então para Arão, que era um dos líderes, junto com Moisés. E eles disseram para o líder que estava falando ali, Arão, olha, esse Moisés subiu lá para o monte, não sei se ele não sabemos se ele morreu, o que aconteceu com ele. Levanta aí, vamos fazer um Deus para nós. Vamos fazer um Deus para nós, porque para ir diante de nós. Então veja bem, se Deus inspirar as pessoas a pedir a Arão para fazer deuses, se deuses era contra a vontade de Deus, como é que ele inspirar o povo a dizer para Arão para fazer um Deus, para ir na frente deles? Então, assim, pelo texto, logicamente, não tem condições de ser inspirado por Deus. Aqui foi intuição própria, que estava até do diabo, digamos assim, que estava incentivando, colocando dúvida na cabeça deles para eles fazer colocar essa colocação, essa exigência a Arão para fazer um Deus de ouro. Então, quer dizer, aqui está mais um texto, mais um versículo dizendo, que nos prova, que nos indica que Deus não inspirou todas as palavras da Bíblia. E assim, então, o que Arão disse para eles? Também será que foi inspirado por Deus? Então, arrancar os pendentes de ouro que estão nas nossas orelhas, para a gente fazer o bezerro de ouro. Será que foi Deus que inspirou Arão a mandar estirar os pendentes, os brincos, para fazer esse tal de bezerro de ouro? Se era contra a vontade de Deus? E assim eles fizeram, trouxeram esses ouros para Arão fazer. De fato, fizeram o bezerro de ouro. E isso indignou a Deus. Deus foi indignado com isso aí. Também temos outro texto aqui. 1 Crônica 21, capítulo 21, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou, tem algumas traduções diferentes. Nessa tradução está levou, mas ele incitou ou inspirou
a Davi a fazer o recenseamento do povo. Então, o que está dizendo aqui está claro, foi Satanás que inspirou a Davi a fazer, que levou a Davi a fazer esse recenseamento. Não foi Deus. Aqui está mais claro ainda. Está escrito mesmo lá no texto, eu não acrescentei, não, está lá no texto. Satanás levantou-se contra Israel e inspirou a Davi a fazer esse levantamento, esse recenseamento. Então está aí a prova de que dizendo que Satanás em algum momento inspirou também algumas das pessoas que... Só para pontuar essa questão do recenseamento, para quem não sabe o que é a palavra, recenseamento, né? Seria a contagem da população. É aquela contagem, ele fez aquele levantamento, ver quantas pessoas tinham realmente dentro do reinado dele. Então, nesse contexto aqui, ou nesse texto que nós vemos, ali, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, Satanás se levantou, incitou ou inspirou, levou Davi a fazer esse recenseamento, essa contagem do povo. Então, está claro aqui que nem todas as palavras da Bíblia são inspiradas. Isso não tem problema nenhum para nós. Problema nenhum. Porque depois nós vamos chegar naquela outra pergunta que foi feita também, e o que é realmente a palavra de Deus. Aí vai ser interessante. Quer dizer, uma pergunta vai levando a outra, e uma vai complementando a resposta da outra. Depois nós temos o segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 15 a 17. Agora preste atenção nisso aqui. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhes pela mão de Urias. Escreveu na carta, isso aqui o Davi falando, o rei Davi falando na carta, põe Urias na frente, onde for mais perigosa a peleja, e retirai-vos dele, para que ele seja ferido. E morra, seja ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia mais homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, do exército de Davi, e morreu também Urias, o rei. Agora aqui está a lógica. Isso aqui é aquele envolvimento do rei Davi com Batseba. Acho que a maioria das pessoas já conhece aquela história, né? Que ele estava lá no palácio e tal, daí tem uma tarde, ele viu aquela mulher tomando banho, muito bonita e tal, e ele se interessou por aquela mulher e mandou chamar essa mulher de Urias, que é essa pessoa que ele escreveu a carta aqui. Não, manda ela vir cá. E ele teve aquela relação com ela, no adultério. E ele, quando ela ficou grávida, estou falando para você entender um pouquinho o contexto, né? Aqui eu fiz só um resumo. Ela ficou grávida, e agora? Mandou chamar Urias para vir para dormir com ela, para dizer que ela tinha ficado grávida do próprio marido. Mas o marido, como estava em guerra, veio e dormiu na calçada, não foi dormir com a mulher, porque era injusto. Enquanto meus colegas estão lá na batalha, eu vou dormir com a minha mulher. Não, eu vou ficar aqui, de plantão, por qualquer hora, né? Posso sair correndo para poder socorrer alguém. Então, aí não teve como Davi disfarçar a gravidez da mulher. Aí o que ele fez? Planejou a morte do marido da mulher, com quem ele tinha adulterado, que era esse caso de Urias. Então, veja bem, o que é que Davi escreveu na carta? E o pior é que pediu o próprio Urias para levar a carta e entregar lá ao chefe. E ele levou. E na carta estava pedindo para colocar ele na frente, como se fosse hoje, na frente dos canhões, no lugar que era o mais possível, ficaria as bombas e tudo mais. Já para ele morrer mesmo, para poder, né, não ter problema. Não, o cara, porque naquela época a lei era o seguinte, depois nós vamos ver numa outra pergunta, nós vamos dizer assim, que na época no passado, na lei de Moisés, a pessoa que adulterasse seria morta, tanto o homem quanto a mulher, os dois seriam mortos. Então, né, e para ele que era o rei, ia ficar complicado. Então, o que está dizendo aqui? Ele escreveu na carta, coloca Urias na frente onde a peleja é maior, onde tem mais perigo. Agora eu pergunto, foi Deus que inspirou Davi a escrever, a pedir para colocar um dos seus soldados, que na verdade ele estava no pai, que tomava a própria mulher do cara lá? Foi Deus que inspirou Davi a escrever essa barbaridade aqui? É só raciocinar um pouco. Não precisa nem discutir teologicamente falando, não precisa nem de nível acadêmico superior para entender. É só ler o texto e pensar um pouquinho mais.
Não tem lógica. Como é que Deus inspirava ali fazer um negócio desse? Então está lógico aqui que não foi Deus que inspirou isso aqui. Está dizendo, põe Urias na frente lá da batalha, lugar mais perigoso. E não é outro, retira. Você coloca lá e sai fora. Para que ele seja ferido e morra. O propósito era esse, o objetivo é para ele morrer mesmo. O objetivo era esse. Então, veja aí que nem todas as palavras que estão na Bíblia foram inspiradas por Deus. Depois nós temos aqui também mais um versículo que eu coloquei aqui, um resumo, Mateus, lá no Novo Testamento, já, Mateus capítulo 12, versículo 22 a 24. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou, e que o cego e mudo falava e disse. Jesus, quando estava no seu ministério, levava os mudos, surdos. Então levou um endemoniado que era surdo e mudo e Jesus o curou. Então, assim, esse endemoniado foi curado por Jesus. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, olha o que os fariseus diziam, este não expulsa demônios, senão com Beelzebul, príncipe do demônio. Beelzebul era o príncipe dos demônios. Naquela época lá tinha essa nomenclatura, não sei hoje como é que é. Mas, inclusive, parece que era o demônio das moscas, não sei, uma coisa assim, é uma história que quer dizer. Mas o Beelzebul, segundo os fariseus, era o príncipe do demônio. Então Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Deus. Existe um outro versículo de Deus, Jesus expulsava o demônio pelo dedo de Deus. Aí o que eu estou querendo mostrar aqui? Os fariseus disseram, este, quer dizer, Jesus, está expulsando o demônio através do Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Então, assim, Deus inspirou os fariseus a falar isso para Jesus, falar uma coisa que era contrária à vontade de Deus, falar uma coisa que estava ofendendo a própria palavra de Deus, ofendendo a própria mensagem de Deus. Então veja bem que nem todas as palavras, olha que se eu fosse relacionar, tem milhares de versículos, milhares mesmo de versículos que vai nos mostrar que nem toda a palavra da Bíblia foi inspirada por Deus. Então nós temos que prestar atenção que a mensagem de Deus, ela não está presa nessas palavras. A mensagem de Deus, ela é viva e ela está além dessas palavras. Nós estamos presos. Se ela tivesse preso nessas palavras aqui, do texto em si, ela seria muito pobre. Seria muito, assim, minúscula. Então, assim, ela está muito além. Então, essas palavras não são capazes, o texto em si não são capazes de expressar de fato a totalidade e a profundidade e a grandeza da mensagem de Deus. Então, a mensagem de Deus nós vamos falar depois. Conforme for surgir algumas perguntas, inclusive quem estiver nos acompanhando pode fazer sua pergunta que nós vamos responder. Não tem problema, pode ter qualquer pergunta que nós vamos, se eu não tiver em mãos já, a gente vai pesquisar e vai responder, mas de acordo com aquilo que está na Bíblia, não é de acordo com as tradições religiosas. Então, deixando bem claro isso aí. Então, que você possa estar acompanhando e não perder as próximas perguntas, as próximas respostas. E aqui quero agradecer a oportunidade e todos que estão nos acompanhando e já convidar para o próximo programa, a próxima apresentação, nossa próxima gravação, com a resposta de outra pergunta de outra pessoa que nos fez. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Josias. E você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, mande sua pergunta, ative o sininho para receber os próximos vídeos que o Sr. Josias responde aí para a gente, tá bom? Obrigado. E mesmo nessa resposta, se alguém for com alguma dúvida, uma palavra que eu falei, talvez não ficou bem compreensível, qualquer dúvida dessa pergunta, pode fazer outra pergunta em cima da pergunta, certo? Como eu fiz aqui a Sr. Josias no meio que estava falando naquele momento. Exatamente. Obrigado, Sr. Josias. Até o próximo vídeo. Obrigado, eu que agradeço.